Polêmica na saúde. O Conselho Estadual de Saúde aprovou por unanimidade o voto a favor da interdição do Hospital Rui Pereira e pediu a transferência imediata dos pacientes internados. Outro Conselho, o Regional de Medicina, é contra porque vê prejuízo ao atendimento de milhares de pessoas. Minha convidada hoje é Geolípia Jacinto da Silva, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Em primeiro lugar, por que é que o Conselho chegou a essa decisão de recomendar por unanimidade a interdição do Rui Pereira? Então, essa polêmica do Hospital do Rui Pereira, ela já vem há um bom tempo, né? E anteriormente o Conselho tinha solicitado, nós pautamos esse assunto em outra reunião do Conselho, levamos o secretário para justificar, para explicar para o pleno do Conselho a real necessidade do fechamento daquele hospital e as justificativas da Secretaria Estadual de Saúde. E ele, então, foi naquela época da imprensa, com movimentação da sociedade, outras instituições contrárias ao fechamento. E daí nós procuramos analisar mais detalhadamente a real situação do hospital, baseados em documentos. Fomos atrás da documentação da época do contrato, né, da assinatura do contrato, que foi em 2010, 2012. E verificamos que na própria inspeção que foi feita lá pela própria secretaria e pelo corpo de engenheiros da secretaria, já havia algumas situações lá que precisavam já ser ajustadas, ser reparadas antes da assinatura do contrato. Pelo visto, isso não foi realizado. E aí nós procuramos, verificamos toda a documentação, tem outras vistorias do Corpo de Bombeiros de 2016, 2017, já recomendando várias mudanças, vários reparos, vários ajustes no hospital, principalmente na parte elétrica. E então, baseado nisso, nós pedimos então uma mais recente. E verificamos que em junho agora de 2019 foi feita uma outra que fazia as mesmas recomendações, mostrando os mesmos problemas nas estruturas, tanto na física como na elétrica. E isso pedimos então uma vistoria da Vigilância Sanitária, que conjunto definiram, inclusive os dois pela interditação. Eu queria que a senhora explicasse melhor para o nosso telespectador as inadequações técnicas mais graves que foram constatadas pelo Conselho. Então, foi detectado, preciso deixar claro para a população que foram detectados os problemas pelo Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária, pelos técnicos responsáveis pelas fiscalizações, pelas vistorias na área predial, né, do Estado, tanto no hospital, unidades hospitalares ou não. E eles detectaram que a parte elétrica do hospital está muito comprometida. Tem, por exemplo, foram o que eles falaram na reunião, e às vezes a gente fica até meio receosa de estar falando isso, mas assim, a parte do gás, por exemplo, ele fica no subsolo do térreo, e com essa situação de deficiência na parte elétrica, a fiação muito comprometida. A parte, por exemplo, não tem mapa de risco, né, de risco para o estudo do Corpo de Bombeiro para um incêndio, contra o incêndio, combate ao incêndio. Não tem, tem uma parte lá da escadaria, que é uma escada em caracol. Então, se houver um incêndio, nas situações que estão detectadas dentro do hospital, não tem como estar remanejando os pacientes com facilidade. Pode acarretar sérios danos à vida das pessoas que estão lá dentro. Outra coisa é a parte da própria tubulação, a parte de hidrante, não é adequada para o hospital. O elevador só tem um elevador também, e esse elevador é utilizado para tudo, para transportar pacientes que chegam, tanto para cirurgia, como é o mesmo que carrega lixo, é o mesmo que carrega os corpos. Então, não tem como ter uma facilidade de evacuação do hospital. Além disso, os equipamentos também, né, principalmente na parte de madeiras, portas danificadas. Então, as inadequações são do ponto de vista estrutural. Estrutural, e também o próprio relatório diz isso, o próprio Conselho de Medicina, eles também reconhecem isso, que aquele prédio não é um prédio adequado para ser um hospital. Nas normas de hoje, aquele hospital está completamente comprometido e inadequado para ser um hospital. Tá, pelo que a senhora falou no início da entrevista, essas
inadequações já eram verificadas quando a assinatura do contrato? Qual foi o ano da assinatura do contrato? Eu tenho o primeiro, foi de 2010, 2012, eu tenho a vistoria de 2014, 2017, a CESAP são tem. São quase 10 anos, né? São quase 10 anos e que não foram feitos reparos lá. Então, assim, é bom dizer que eu tenho visto algumas coisas na imprensa dizendo que e aí não tem nada a ver uma coisa política, partidária, não tem nada a ver com isso. São situações que já vêm de governos anteriores que não foram feitos a manutenção naquele hospital. E aí o próprio CRM também afirma que nenhum hospital, nenhuma unidade hospitalar do Rio Grande do Norte tem vistoria, né, o habite, né, para liberar para a utilização adequada do hospital. Aí é uma outra discussão que precisa ser realmente verificada, mas hoje a situação do Rui Pereira são essas situações. E foram as afirmações, tanto do Corpo de Bombeiro como dos técnicos da Vigilância que embasaram essa decisão dos senhores. Exatamente. Dos senhores. Então, assim, não é o Conselho solicitando, ele está recomendando, baseado em relatórios, em laudos técnicos da Vigilância Sanitária de Natal e do Corpo de Bombeiros. Quem participa do Conselho, Geolípia? Quem forma o Conselho hoje, Estadual de Saúde? O Conselho é um órgão paritário, né, deliberativo. Ele é composto por 3 segmentos. Ele é composto, 25% de gestores, 25% de trabalhadores em saúde e 50% de usuários. Os usuários são representados por OAB, várias entidades sindicais, sociedade organizada. Né? E a representação por parte dos trabalhadores em saúde, nós temos vários sindicatos de saúde, nós temos odontologia, psicologia, fisioterapeuta, profissionais da área de agente comunitário de saúde, e da parte dos gestores participa a Secretaria de Saúde, universidades, a Liga, o COSEMES, compõe também o Conselho. Apesar da decisão do Conselho e de recomendar até uma transferência imediata dos pacientes que existem hoje no Rui Pereira, o governo sinaliza aí com uma realocação que vai ser gradual. O CRM aponta também prejuízo à população por conta dos 80 leitos clínicos e 10 de UTI. Serão mantidos, serão garantidos nessa transferência? Qual é a avaliação que a senhora faz? Então, é preciso deixar claro e tranquilizar a população que não haverá perdas nem de leitos e nem de assistência à população. Na verdade, o Conselho está preocupado de garantir uma assistência adequada e um ambiente adequado no hospital que garanta o tratamento, a assistência com a segurança que a lei determina que tem o segurança. Mas as outras unidades de saúde do Estado, eu não sei muito do Hospital da Polícia Militar, que foi ampliado, reformado agora, mas as demais sempre estão superlotadas, sem leito. Não vai ter perda aí? Então, o Hospital da Polícia também precisa que a população saiba também. O Hospital da Polícia hoje tem 130 leitos ociosos. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, que já vinha desde o ano passado, fechando um contrato, né, um acordo, um convênio com o Hospital da Polícia, para ser gerenciado agora pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse contrato já foi, inclusive, já tem a recomendação do próprio Ministério da Saúde, né, que já vem repasse, inclusive, federal, tanto repasse federal como estadual, para a manutenção daquele hospital. Então, 100 leitos hoje vai estar disponível para a Secretaria de Saúde. Só essa transferência do Rui Pereira para o Hospital da Polícia Militar, a senhora acha que já garante e não haverá prejuízo? Não haverá prejuízo para esses pacientes da vascular, certo? 30 leitos serão destinados para cirurgias da vascular. Isso já está acordado, inclusive, com o Ministério Público. Que é o perfil do Rui Pereira hoje, né? Exatamente. E também é preciso deixar claro também para a população, para tranquilizar a população, que hoje tem 25 leitos ociosos também no Onofre Lopes. Então, esses pacientes do Rui Pereira serão remanejados. A parte cirúrgica ficará no Hospital da Polícia e a parte clínica será hospitalizada no Onofre Lopes. Isso já está numa fase de negociação. E alguns pacientes que tiverem ainda alguma complicação de infectologista, essas coisas, serão remanejados
para o Hospital Giseuda Trigueiros, que o próprio CESAP, já na semana passada, já convocou, inclusive, os profissionais do concurso, né, já convocou médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para já começar a instalação adequar o hospital para também estar recebendo mais pacientes da população. Portanto, não haverá perda de leitos e nem sobrecarregar outros hospitais de Natal. A senhora adiantou aí alguns locais que podem receber esses pacientes, mas eu lhe pergunto, a CESAP já definiu o plano de realocação desses pacientes? Então, na semana passada, nós participamos, inclusive, a convite do Ministério Público do Estadual, com a doutora Yara, estava presente o CRM, a CESAP, outras promotoras da saúde, e ficou acordado, né, nesta audiência, que esses pacientes serão remanejados para o Hospital da Polícia, os 30 leitos, e os demais serão remanejados para o Onofre Lopes. Em primeiro lugar, Hospital da Polícia Militar. Mas só a parte cirúrgica, certo? Então, 30 leitos na parte cirúrgica, que é o que tem hoje no Rui Pereira, esses pacientes serão transferidos, que forem necessários transferidos, daqui para lá que tiver alta, né, vai ser encaminhado para alta, para suas residências. Mas os pacientes com necessidade de cirurgias, as cirurgias, a partir de agora, né, daqui 15 dias, um mês, serão realizados no Hospital da Polícia. Os pacientes em tratamento clínico, vascular clínico, serão encaminhados, serão atendidos no Hospital Onofre Lopes. E isso está já numa fase de negociação entre CESAP, Secretaria Municipal de Saúde e a direção do Hospital Onofre Lopes. Foi isso que ficou acordado na última reunião com o Ministério Público. Depois de concluída essa realocação dos pacientes, a pergunta que não quer calar, o Rui Pereira será desativado definitivamente? O que é que o Conselho está discutindo com o governo, por exemplo? Então, ali é um prédio locado. Aquele prédio não é do governo, ele é um prédio, né, um proprietário particular. Né? Eu acho que aí cabe à CESAP definir o que ela vai fazer. O Conselho, como a função principal do Conselho Estadual de Saúde é fiscalizar, executar a execução da política do Estado. Então, inclusive, nós somos, em função do valor que se paga lá, que é R$ 204 mil mês que se paga aquele aluguel. Então, é um prédio que hoje, na nossa concepção, que ele está, né, inadequado. Se houver a reforma necessária, a adequação necessária para o prédio, ele pode ser utilizado para outras coisas, mas eu acho que não pela Secretaria Estadual de Saúde, na nossa concepção, enquanto fiscalizadores do gasto público da saúde. Para encerrar, o Conselho vai focar em outras unidades hospitalares aqui do Estado do Rio Grande do Norte? O Conselho ele faz várias ações, ele fiscaliza, nós vamos em algumas clínicas, em alguns hospitais. Então, nós estamos com a programação, por exemplo, amanhã a gente está com uma fiscalização que a gente vai fazer numa unidade que a gente não vai falar, onde normalmente a gente não fala, mas nós fiscalizamos, nós acompanhamos toda a política pública, nós deliberamos sobre novas ações, novas propostas, nós encaminhamos, acompanhamos também as ações dos conselhos municipais, e é preciso que se diga, Diógenes, é que assim, o grande problema dos pacientes de vascular tem muito a ver com a assistência que acontece nos municípios. Então, é preciso que a gente tenha esse acompanhamento dos municípios, dar uma assistência, mas a própria assistência, a atenção básica, a atenção primária, acompanhar melhor esses pacientes de cardiovasculares, hipertensos, pacientes com diabetes. Então, tudo isso a gente faz uma análise pelos indicadores das próprias metas que são definidas pela CESAP, que não são cumpridas. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Geolípia Jacinto Silva, ela que é a presidente do Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigado por sua participação no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade e de dar tranquilidade à população, que o Conselho está procurando fazer o melhor para a assistência da população do Rio Grande do Norte. É isso aí. Obrigado.